já no nosso quinto tema, na quinta palestra sobre as lições relacionadas com o livro de Êxodo. E nesta noite, querido amigo, é nosso propósito começarmos a estudar aquelas que ficaram conhecidas para a história como as 10 pragas do Egito. Quando nós olhamos para os vários encontros que Moisés teve com o faraó, e já agora só aqui a título de recapitulação, aqueles que nos estão a acompanhar desde o início desta série, lembram-se que falámos que possivelmente, em termos históricos, a dinastia que governava o Egito por altura da libertação do povo hebreu do Egito seria a 18ª dinastia. O faraó que teria oprimido os israelitas, escravizando-os por altura do nascimento de Moisés, teria sido o faraó Tutmés I. Este homem tinha uma filha que, sendo a princesa que historicamente temos conhecimento, seria, portanto, a princesa Hatshepsut, que vários anos mais tarde veio a ser também ela mesma faraó sobre o Egito, e que ao adotar Moisés certamente tinha a expectativa de que este seu filho adotivo, que ela provavelmente, muito certamente tinha a consciência de que era de origem hebraica, viesse à sua morte a ocupar o trono do Egito. Mas nós sabemos que a história foi bastante diferente daquilo que era o propósito desta princesa, e Moisés acaba por, depois de um insucesso, de um deslize na sua trajetória dentro da corte, acaba por fugir para a terra de Midian, onde vai passar 40 anos. E nós, algumas semanas atrás, aliás, alguns dias atrás, encontramos justamente Moisés diante de Deus, recebendo do Senhor aquele grande chamado para libertar o povo de Israel do Egito. E agora, então, quando Moisés regressa ao Egito, já era rei sobre esta poderosa nação, um outro homem, filho de Tutmés III, provavelmente o faraó que tinha expulsado ou que tinha sido responsável por perseguir Moisés, fazendo com que ele fugisse para o deserto de Midian. E agora o seu filho, Amenhotep II, era, portanto, rei sobre o Egito. Nós não sabemos muito bem, porque as cronologias egípcias nem sempre são muito precisas, mas a verdade é que estávamos, provavelmente, nesta ocasião, no início do governo deste faraó. Este homem estava, provavelmente, ainda nos primeiros anos, tentando implantar e sedimentar a sua autoridade sobre a poderosa classe sacerdotal que tinha uma grande responsabilidade e grande autoridade na sociedade egípcia. E desta forma, então, quando Moisés, vindo do deserto de Midian, vindo daquela região do Sinai, agora se encontra com este jovem rei, imaginem, diríamos assim, vieram à superfície toda uma série de preconceitos, de rancores, de histórias familiares mal resolvidas, mas sobretudo veio à superfície algo, diríamos assim, que é extremamente deplorável, que é o orgulho e a arrogância de uma pessoa que não era capaz de reconhecer a soberania divina e que vai usar de todas as estratégias para não só negar a autoridade de Deus, mas sobretudo vai fazer com que a vida do povo de Israel fosse grandemente oprimida. E aqui permitam-me ainda fazer uma pequena recapitulação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos, por exemplo, o primeiro encontro de Moisés com o faraó, provavelmente o faraó Amenhotep II, quando ele se encontra, a primeira entrevista de Moisés e Arão com este faraó, Moisés faz questão de deixar bem claro que a intenção de Deus era retirar do Egito o seu povo. Ele vai deixar claro qual era o desejo de Deus e expressa-o diante do rei. Na segunda vez que Moisés se encontra com o faraó, nós conhecemos, vimos isto, portanto, na palestra de quarta-feira, em que Moisés e Arão fazem aquele milagre em que a vara se transforma em serpente, e vimos ali que não era propriamente uma serpente, era um animal monstruoso que de fato engoliu inclusive as varas que os magos da corte do faraó também lançaram em forma de encantamento para assim tentar mostrar que o milagre que estava a ser operado por meio de Arão e de Moisés, embora pelo poder de Deus, era na realidade algo que os próprios magos também podiam imitar. Mas
agora a Bíblia diz-nos que Deus vai instruir Moisés para que vá ao encontro do faraó, e este é o momento deles terem o seu terceiro encontro com o rei do Egito. E o texto que nos serve como introdução para este momento, ele encontra-se em Êxodo, no capítulo 7 e no verso 16, e você deve estar neste momento a ver justamente o texto aí projetado, em que diz o Senhor: o Deus dos Hebreus enviou-me a ti, diz Moisés, para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém, eis que até agora não o tens ouvido. E é assim que se inicia justamente esta nova etapa na história do relacionamento entre um rei orgulhoso e dois mensageiros, embora de aparência humilde, mas investidos de todo o poder do rei do universo. E agora então, este novo encontro, este terceiro encontro, vai marcar justamente uma nova fase no relacionamento entre Deus e este ser, este homem orgulhoso. E aqui, querido amigo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Talvez ao olharmos para a história de Deus e o faraó, é importante nós percebermos também a maneira como Deus se relaciona com o pecador e com cada um de nós que, como criaturas que precisam da misericórdia divina, e a quem Deus efetivamente ama e deseja salvar, como Deus se relaciona conosco. Normalmente Deus não chega já a bater firme e forte. Deus não chega à martelada. Não, Deus inicialmente aborda de uma forma serena, tranquila, e vai aumentando a intensidade da sua manifestação e do seu poder, com o objetivo efetivamente de convencer o ser humano a que ele realmente é a solução para a vida de cada um de nós, ele é a solução para a nossa existência, ele é a solução para os nossos problemas. Se você, querido irmão e prezado amigo, você, querida amiga que nos está a ouvir ou a ver neste momento, sente que na sua vida há um conjunto de embates fortes que estão a acontecer, erga os seus olhos para o céu, como o hino que cantávamos há pouquinho, e pergunte ao Senhor com humildade aquilo que Ele está a querer lhe ensinar. Esteja disponível para, com o coração humilde e sensível, entender aquilo que Deus lhe quer mostrar. Não seja como o faraó orgulhoso que, diante das manifestações inequívocas do poder de Deus, cada vez mais endurecia o seu coração. Bem, mas a história continua-nos a dizer que, estamos agora no capítulo 7, entre os versos 19 e o verso 25, quando Deus vai orientar Moisés e Arão para que visitem o faraó bem cedo de manhã. De acordo com os hábitos e costumes da corte, o faraó cada manhã se levantava para ir até o rio e celebrar uma cerimónia religiosa que tinha também era uma prática protocolar também dentro daquilo que eram os costumes da corte egípcia. E esta cerimónia matinal tinha como objetivo agradecer ao Deus, à divindade que era o espírito do rio Nilo, que dava vida e que dava inclusive a própria prosperidade à nação egípcia. Os povos antigos, estamos a falar justamente dos povos deste tempo, costumavam olhar para o Egito como sendo uma dádiva do rio Nilo. As enchentes que sazonalmente aconteciam no rio Nilo e que traziam também consigo grande quantidade de material orgânico naquela lama, naqueles depósitos de material extremamente rico que depois, com as enchentes do rio Nilo, acabavam por se depositar nas planícies ao lado, nas margens do rio, faziam com que os campos ficassem naturalmente adubados e preparados para a semente que haveria de ser lançada. Desta forma, o Egito dependia exclusivamente do rio Nilo para a sua subsistência agrícola e inclusive para o próprio pastorício que se praticava dentro da economia do rio Nilo. Dentro do Egito. Mas o rio Nilo inclusive era também um canal, uma grande autoestrada de comunicação entre as várias partes do território. Se nós olharmos para o mapa, vamos perceber que o Egito é, na realidade, uma faixa estreita, habitada nas margens deste poderoso rio.
Durante muito tempo existiu uma certa disputa entre geógrafos e cartógrafos para tentar descobrir qual era o maior rio do mundo, e entendia-se que ou seria o Rio Nilo ou o Rio Amazonas. Hoje já se chegou à conclusão de que efetivamente não é o milenar rio egípcio que é o maior rio do mundo, mas ainda assim é sem dúvida uma das maiores elementos da paisagem natural do nosso planeta. E a grande verdade, queridos amigos, é que os egípcios, com bastante consciência, veneravam este rio, tendo a consciência e a noção muito clara de que a sua vida dependia, a riqueza deste país dependia efetivamente deste rio. Eles inclusive atribuíram uma entidade, uma divindade, que era o deus Hapi, que era responsável por justamente fornecer e abastecer o rio Nilo com todas as suas dádivas que por este rio afora abençoavam o Egito. E os egípcios então tinham de fato uma grande veneração, tanto assim que diariamente o faraó, mesmo sendo visto pelo povo como sendo um deus em forma humana, ele mesmo se dedicava à veneração diária, matinal deste Deus, para que o Egito não deixasse de ser abençoado sazonalmente com todas as dádivas que o rio trazia à nação. Mas a orientação de Deus era muito clara. Eles deveriam ir até, efetivamente, junto do faraó, para lhe dizer que alguma coisa iria acontecer. E quando Moisés dá o recado ao faraó e ordena a Arão que estenda a sua vara sobre o rio Nilo, e as águas deste rio, que habitualmente eram cristalinas e cheias de vida, exuberantes de vegetação aquática, vegetação ribeirinha e também imensos animais que ali viviam, como peixes em grandes cardumes ou outros animais aquáticos que ali habitavam nesse grande ecossistema que era o rio Nilo. Quando a vara é passada por cima do rio, algo surpreendente acontece. As águas começam a transformar-se numa cor avermelhada, como se fosse sangue. Mas é interessante, algumas pessoas por vezes costumam dizer que aquilo que aconteceu na primeira praga foi apenas algo que já foi inclusive verificado em várias ocasiões, em episódios ao longo da história da humanidade, onde marés vermelhas que resultam justamente de algas microscópicas que se propagam rapidamente nas águas e que criam um efeito tóxico que mata também os peixes, à semelhança daquilo que é descrito no texto da primeira praga. Mas a verdade é que esta situação descrita na Bíblia, ela tem um cariz sobrenatural. Primeiro porque acontece num momento específico, quando Arão passa a sua vara por cima da água, efetivamente todo o rio, na sua longa extensão, é efetivamente atingido por esta praga, por esta maldição. Mostrando, portanto, que o Deus Hapi, que os egípcios adoravam, não era efetivamente nenhum Deus, ou pelo menos não tinha nenhuma autoridade para lutar contra o Deus dos escravos. Eu gosto de pensar nas 10 pragas como se fosse mais ou menos uma luta entre Deus e os falsos deuses que os egípcios adoravam, em que, imaginando, diríamos assim, um ringue de luta, o Senhor, Deus dos israelitas, o Deus dos escravos, o Deus de um povo que não tinha nome, que praticamente não tinha prestígio nacional nem internacional, vai nocauteando cada uma das divindades que aquele povo orgulhoso adorava. E o primeiro justamente a sofrer o grande nocaute de Deus é justamente o Deus Hapi. Os egípcios olhavam para Hapi como sendo, inclusive, não só o espírito que protegia o grande rio, como também era ele o pai dos deuses. E agora imaginem como ficava a mente de um egípcio quando ouvia falar que o Deus dos hebreus tinha feito com que o rio, que era protegido pelo pai dos deuses, tinha sido simplesmente transformado num lugar que mais se parecia com um enorme e horrível charco. Nós podemos imaginar os egípcios a olharem para o rio Nilo e verem
os peixes a boiarem porque tinham morrido, o cheiro que vinha do rio era nauseabundo. Mas diz ainda a própria história que inclusive até as lagoas e os canais que existiam no Egito, eles também foram atingidos por aquela mesma água com mau cheiro. E durante 7 dias aquela situação aconteceu, portanto, sobre o Egito. E não havia nenhum ritual que o faraó pudesse fazer ou que os sacerdotes pudessem executar que fosse capaz de trazer novamente pureza àquelas águas que agora estavam completamente infestadas por aquela cor, aquele tingimento vermelho, mal cheiroso e tóxico para a vida que abundava no rio. Mas esta foi apenas a primeira praga, porque ainda haveriam de vir uma sucessão de mais outras terríveis demonstrações do poder de Deus. Mas há aqui um detalhe interessante, e você, certamente, ao ler o texto bíblico, vai se aperceber que quando Arão, fazendo passar por cima da água a sua vara, esta se transformou em sangue, a Bíblia dá-nos a entender que os magos egípcios conseguiram também imitar este mesmo truque, segundo eles pensavam, fazendo assim o coração do faraó endurecer-se, levando-o a acreditar que aquilo que Moisés e Arão estavam a fazer era tão simplesmente mais um pequeno truque de mágica, um pequeno encantamento, e que isto não passava de um engano. Desta forma, então, a Bíblia diz-nos que Deus estava, de forma muito clara, não só a mostrar ao faraó o seu poder, mas Satanás também estava a tentar fazer com que o rei do Egito não se dobrasse diante das evidências do poder de Deus. Agora, nós vamos encontrar uma segunda praga. E nós encontramos este acontecimento descrito em Êxodo no capítulo 8, do verso 1 ao verso 15. E pela segunda vez, ou melhor, agora pela 4ª vez, num contexto de pragas, a segunda vez, Arão e Moisés aparecem diante do faraó. E quando eles ali surgem diante do rei na sua sala de trono, eles trazem-lhe novamente um aviso. Era necessário que ele estivesse disponível para deixar o povo hebreu ir embora, porque se isso não acontecesse, algo viria sobre o Egito. O poder de Deus haveria de se manifestar, fazendo com que viesse do rio uma quantidade gigantesca de rãs que entrariam pelas casas e estariam em todos os lugares. Bem, os egípcios tinham o hábito de adorar, dentro daqueles que eram os seus deuses, eles tinham uma deusa que era a deusa Requete. E você pode ver através desta pequena escultura que foi encontrada numa tumba egípcia, num baixo relevo, onde um rei, uma personalidade da história egípcia, estava a ser abençoado justamente por esta deusa, a deusa Requete. A deusa Requete era conhecida, ou era adorada como se fosse a deusa da fertilidade. A ela também era atribuída a capacidade de ressuscitar pessoas. E agora imagine a situação desta deusa que era vista como uma fonte de bênção, uma fonte de benefícios para os egípcios. Agora o animal que a representava estava por todas as partes. Imaginem as pessoas à noite, elas ouvirem os milhões e milhões de rãs que existiam por todos os lados a coachar. Isto era, diríamos, verdadeiramente atormentador. Além de ser, diríamos assim, algo que poderia pôr em risco a sanidade mental de qualquer pessoa. Uma pessoa que se fosse deitar encontrava debaixo dos lençóis rãs, debaixo do travesseiro estavam rãs, abria a porta do guarda-roupa, ali saltavam rãs. A sensação pegajosa daquela pele fria e úmida a tocar o corpo humano era alguma coisa que faria qualquer um, efetivamente, ficar com os nervos em franja. E a Bíblia vai nos dizer que é justamente neste momento que o faraó é pela primeira vez dobrado, pela primeira vez ele vai mostrar alguma disponibilidade para reconhecer a autoridade de Deus. E
diz-nos a Bíblia, no verso 12 do capítulo 8, que o faraó pede a Moisés que interceda diante do seu Deus para fazer com que esta praga desaparecesse. Interessantemente, Moisés vai sem orientação de Deus, porque até então Deus tinha dado todas as orientações a Moisés e a Arão para fazerem desta e daquela forma, mas com alguma ousadia Moisés vai aceitar o desafio que o rei lhe coloca e pergunta-lhe: quando é que tu queres que as rãs desapareçam? Ele diz: eu quero que amanhã as rãs desapareçam completamente. Então Moisés diz: então eu vou orar ao meu Deus para que isto aconteça. E nesta história, querido amigo, ou neste episódio, nós encontramos uma coisa muito interessante: o poder da intercessão. Você recorda-se, eu gostaria que acompanhasse comigo a leitura desta parte da Bíblia, em Êxodo, no capítulo 3, no verso 9. Você se recorda como foi o encontro de Moisés com Arão? Ou melhor, de Moisés com Deus lá no Monte Horebe, junto da sarça? No verso 9 diz a certa altura o seguinte... Desculpe, não é o verso 9, mas sim o verso 6. Quando Moisés se aproxima da sarça e Deus se apresenta a ele, diz o finalzinho do verso 6, e Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. É interessante que este Moisés, que poucas semanas ou talvez poucos meses antes temeu olhar para Deus, inclusive queria fugir de Deus porque não estava disponível para aceitar o desafio que ele lhe colocava, agora a sua experiência com o Senhor vai crescendo de tal forma que ele toma inclusive a ousadia, porque começa a ter a noção muito clara de que estava realmente a lidar com alguém que tinha um poder ilimitado. E Moisés, com ousadia, garante ao faraó que o Deus a quem ele servia e a quem ele adorava haveria efetivamente de reverter aquela situação. E Moisés vai orar, Moisés vai interceder pelo faraó, e a Bíblia diz-nos que no dia seguinte, exatamente como Moisés havia prometido, o Senhor fez com que todas as rãs morressem. E agora havia um problema. Aqueles milhares ou milhões de animais espalhados por todo o Egito precisavam agora ser ajuntados. E criou-se ali um problema, porque rapidamente o clima do Egito, quente e úmido como era, fazia com que o processo de apodrecimento, de desintegração do corpo daqueles animais se acelerasse de forma rápida, e o cheiro no Egito era verdadeiramente nauseabundo. Toda a nação era como se fosse uma lixeira a céu aberto, com um cheiro repugnante. E agora vocês imaginem, as pessoas, os egípcios que estavam a observar aquela situação, eles começavam a pensar: mas espera aí, os deuses que nós adorávamos, os deuses que nós venerávamos, eles não são capazes de proteger o rio Nilo? A deusa Requete, que nós considerávamos como uma deusa importante, a deusa da fertilidade, ela não é capaz efetivamente de nos proteger, e agora estamos aqui a juntar os seus representantes no reino animal aos montões, criando uma repugnância, inclusive pela própria representação desta tal deusa. Imaginem, uma geração inteira ficou marcada traumaticamente em relação à adoração da deusa Requete. Isto fazia as pessoas pensar, mas Deus ainda tinha algo mais para, não só para o faraó, mas sobretudo também, porque Deus estava a falar de forma eloquente a todos os egípcios, para que eles abrissem a sua mente, para que eles compreendessem algo que era necessário que todos os membros do povo pudessem entender. Isto soa-lhe familiar? Não parece que estamos a viver algo um pouco semelhante em tempos atuais, quando diante, diríamos assim, de um pequeno vírus que vira a sociedade de pernas para o ar, inverte completamente os costumes e as práticas sociais, fazendo com que aquilo que era impossível de um momento para o outro se torne possível, aquilo que era inadiável de um momento para o outro se tornasse a normalidade. Sabem, queridos amigos, de alguma forma, Deus muitas vezes nos fala pelos grandes acontecimentos da história. E ali estava um povo, uma nação, que na sua religião adorava mais de 600 deuses e divindades, estava ali a
pensar de forma muito clara sobre o que significava toda a sua religiosidade, em que consistia tudo aquilo no qual estas pessoas tinham acreditado. Mas agora, eis que, como o faraó não tinha autorizado e novamente voltou a puxar o tapete a Moisés e a Arão, desautorizando novamente a saída dos israelitas, eis que Deus então vai apresentar ao povo uma nova oportunidade para eles pensarem. E o faraó é novamente visitado e diz-nos a Bíblia que aqui vem, portanto, a terceira praga. E Deus faz os seus servos visitarem o rei egípcio para lhe dizer que o pó da terra haveria de ser a origem desta próxima praga em que o Egito seria invadido por nuvens com milhares de milhões de animaizinhos, de moscardos que haveriam de dolorosamente ferroar os habitantes do Egito. É interessante que nós temos no texto bíblico indicações que nos levam a perceber que, embora só a partir da terceira praga é que efetivamente os egípcios foram distinguidos dos hebreus, mas é interessante nós percebermos que é nesta terceira praga que efetivamente os hebreus são claramente separados do resto do Egito, porque se as moscas ou os moscardos incomodavam as casas dos hebreus, aliás dos egípcios, isto não acontecia nem nas casas, nem nos bairros, nem nas povoações onde existiam hebreus. É como se de alguma forma existisse uma proteção. Todos os outros eram incomodados e ferroados por estes insetos vorazes que destruíram completamente o Egito, mas havia uma proteção que fazia com que os hebreus, aonde se deslocassem, nenhum animal, nenhum inseto se aproximasse deles. Mas há aqui algo muito interessante. Sabem, Deus, com cada uma destas pragas, estava a ensinar verdades espirituais, não só ao faraó, mas também ao povo egípcio. E nesta praga existem duas divindades em particular que Deus estava a querer fazer o povo entender que não eram realmente deuses. Nós vamos encontrar nesta ocasião os magos egípcios, eles não puderam reproduzir novamente esta praga. Eles tinham feito com que a água se transformasse em sangue, tinham feito de alguma forma aparecer rãs, mas agora as moscas eles não conseguiram fazer. Inclusive nós vamos encontrar justamente os magos dizerem no verso 19, isto é o dedo de Deus. Ou seja, nós não somos capazes de reproduzir isto porque isto vai muito para além da nossa magia, isto vai muito para além do nosso conhecimento. Os egípcios costumavam adorar um deus que era uma divindade, que era o deus Tote. Ele era conhecido por ser o deus que registava na passagem da vida para a morte os atos e da vida de cada ser humano, e ali fazia uma avaliação. Este Deus era conhecido, de acordo com a mitologia egípcia, como o Deus que registava tudo, que escrevia tudo, era o Deus do conhecimento. Ele era representado com a cabeça de um íbis, de uma ave que existe ali naquela região do Egito. Mas este Deus, que também era conhecido como o inventor da magia, não fora capaz de fornecer com o conhecimento adequado os seus servos, os seus magos, os seus sacerdotes. E diante dos dois pastores hebreus, Moisés e Arão, ali estava a alta classe sacerdotal egípcia completamente de rastos, completamente humilhada, e tiveram que reconhecer que eles efetivamente não tinham conhecimento que estivesse à altura. Ainda há um outro aspecto interessante, é que para os egípcios o pó era sagrado. O deus Sete era considerado o deus dos desertos, ou o deus do deserto, e o pó era justamente parte do seu reinado. E estas moscas terem surgido justamente do pó era a mesma coisa que estar a dizer aos egípcios que o Deus a quem eles por tanto tempo veneraram e adoraram estava-se agora a revoltar contra eles, amaldiçoando-os com estes perversos insetos que os maltratavam e que os fustigavam. Bem, pense aqui nesta situação. Se de fato nós fôssemos um egípcio naquele tempo, nós teríamos fatalmente que considerar
ou que questionar tudo aquilo que tinham sido as crenças religiosas nas quais nos tinham ensinado desde a infância. Mas a Bíblia continua nos dizendo que ainda há uma terceira praga, ou melhor, uma quarta praga, que é agora a praga, e eu peço desculpa, estive a falar da praga dos moscardos, mas na realidade era a praga dos mosquitos, ou também descrita na Bíblia como praga das pulgas. Não é? E agora então é que vem realmente a partir do verso 20, capítulo 8, verso 20, é contado realmente a praga, a quarta praga, que é a praga dos moscardos. E a Bíblia vai nos explicar, vai nos dizer que neste momento ao Moisés e Arão aparecerem diante do faraó, eles haveriam realmente de avisar novamente o faraó de que eles vinham em nome de Deus e que se o faraó não obedecesse ou não estivesse disponível para dar uma autorização para o povo de Israel sair, que eles haveriam efetivamente haveria de vir uma nova praga. E é neste contexto, então, como dizíamos, que o Egito é invadido por nuvens com milhares de milhões de insetos que viriam fustigar o Egito. Mas é interessante nós percebermos ainda uma outra coisa neste texto. No verso 29 do capítulo 8 é dito o seguinte: Moisés enche-se de ousadia e, imbuído de uma atitude quase insolente, diz a Bíblia, no verso 29, Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor para que estes enxames se retirem amanhã, Faraó. Se os servos do seu povo, e do seu povo, somente que o Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar. Agora nós vamos encontrar Moisés a ameaçar o Faraó. Nós podemos imaginar que a nação mais poderosa do mundo daqueles tempos estava agora a começar a ficar diante de Deus, estava a ficar, diríamos assim, de rastos. O próprio Faraó estava a ficar de joelhos diante do Senhor. E ele então, Moisés tem esta atitude ousada diante do Faraó. E diz-nos então ainda uma coisa muito interessante no verso 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram do Faraó, dos seus servos e do seu povo. E não ficou uma só mosca. Isto é interessante porque nos leva a perceber o seguinte, que o próprio Deus, ele mostra que a origem das pragas era não só sobrenatural, mas a sua própria extinção também era de natureza sobrenatural. Isto leva-nos, portanto, a perceber que o Egito não estava a ser acometido de um conjunto infeliz de circunstâncias, mas estava efetivamente a ser alvo da ação de juízos divinos, e que era o Senhor que estava por detrás de cada uma destas circunstâncias. Mas chegamos agora então à quinta praga. E a Bíblia conta-nos que, portanto, esta quinta praga, ela vai ter, portanto, a sua ação sobre os animais. E no capítulo 9, portanto, é descrito entre o verso 1 e o verso 7, é descrito que haveria de vir uma peste sobre os animais do Egito, sobretudo aqueles que estivessem no campo. E existia um conjunto de divindades no Egito que eram representadas com a forma de gado bovino. Uma delas era a amada deusa Hathor. A deusa Hathor, ela era considerada a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Era também, inclusive, vista como uma divindade que ajudava as almas das pessoas que morriam a passar do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, e era vista, portanto, como uma divindade bastante benevolente. Mas quando a praga dos animais atinge justamente estes animais que eram vistos pelos egípcios como a representação destes seus deuses, isto de alguma forma fazia-os de fato questionar
questionar efetivamente aquilo no qual tinham acreditado. Imaginem, por exemplo, os egípcios acreditavam que a deusa Hathor, por ser ela também esposa de Horus, ela era a mãe dos faraós. Portanto, aquele a quem eles adoravam como seu rei e como Deus vivo entre os homens, ao ver, diríamos assim, as vacas a caírem, os bois a morrerem no campo, estas pessoas começavam a questionar se efetivamente os deuses que eles adoravam eram efetivamente deuses. Você pode talvez imaginar aqui numa questão bem prática, uma jovem que venerasse a deusa Hathor, porque era a deusa do amor, na tentativa de conseguir dela um bom marido, um bom namorado, alguém que pudesse ser o seu companheiro para a vida, e esta jovem fosse até ao templo desta deusa para a venerar, para lhe oferecer, lhe dar oferendas, e agora, ao ver que os animais que eram considerados sagrados morriam de forma quase espontânea nos campos, isto devia mexer com a cabeça das pessoas. Ou, por exemplo, imagine uma mãe que estivesse para dar à luz, e a deusa Hathor era considerada também a deusa que ajudava nos partos. Imagine a ansiedade de uma mãe, sabendo que se aproximava o final da sua gestação, e saber que a deusa Hathor, afinal, não era deusa coisa nenhuma, e que ela estava entregue completamente à sorte, à sua própria sorte. Isto deveria mexer com a cabeça daquelas pessoas. Mas não era só a deusa Hathor que foi, de alguma forma, atingida nesta praga. O boi Apis, que era também adorado, sobretudo na cidade de Mênfis, como sendo a encarnação corpórea do deus Osíris, que era considerado também o deus da agricultura, o patrono da civilização. Imaginem, os bois a morrerem no campo, a caírem para o lado, uns após outros. Isto devia fazer as pessoas pensarem, imaginem, a agricultura que era a base da economia do Egito, era da agricultura egípcia que boa parte do mundo civilizado de então dependia. E agora então as pessoas, ao verem tudo isto, começava, diríamos assim, a haver um grande questionamento na cabeça destas pessoas. Ainda uma outra deusa que era representada também por uma forma bovina, era a deusa Nut, que era considerada a deusa que sustentava no céu noturno os astros que eram vistos, portanto, a cada noite. E, querido amigo, isto faz-nos lembrar talvez um pouco também o tempo que estamos a viver, em que muitas pessoas que, quem sabe, tinham empregos seguros, com boas remunerações, e que de uma hora para outra se viram privadas ou dos seus rendimentos por dificuldades na empresa, ou que viram simplesmente o seu posto de trabalho se esfumaçar. Quem sabe alguém que tinha planos muito sólidos para a sua vida, no sentido de poder desenvolver uma carreira académica, porque acredita na ciência, acredita no progresso, acredita na tecnologia, acredita no conhecimento humano, e estamos quase de braços, de mãos e pés amarrados diante das contingências que o nosso planeta está a viver. Pessoas que de um momento para o outro viram parentes e amigos partirem por causa de uma doença que, enfim, está a ceifar milhares de vidas pelo mundo afora. Talvez esta situação nos faça pensar um pouco sobre os tempos que efetivamente estamos a viver. O Deus que controlou os elementos da natureza no passado longínquo de há cerca de 3.500 anos atrás, neste país distante que é o Egito, certamente continua a ser o mesmo Deus que continua a controlar os destinos deste planeta. Embora ele seja um planeta envelhecido, um planeta marcado pelo pecado e pela degeneração que o ser humano tem imposto sobre a criação, a grande verdade, queridos amigos, é que este Deus continua tão poderoso, tão presente e tão ativo na história da humanidade quanto naquela ocasião. E se nós, neste momento, estamos a sentir que aquilo no qual acreditávamos, à semelhança dos egípcios, que de um momento para o outro vêm aquelas que eram as suas crenças fundamentais, aquelas que eram as ideias que alicerçavam
a sua existência em termos filosóficos, em termos metafísicos. Talvez você e eu vivamos em circunstâncias semelhantes aos egípcios daquela altura, que julgavam que tudo aquilo que eles tinham dado como adquirido, como certo, agora estava simplesmente a fugir-lhes debaixo dos pés, como alguém que sente o chão a abanar num grande terremoto. Talvez muitos de nós estejamos a viver terremotos filosóficos, terremotos emocionais, terremotos espirituais. Mas eu queria convidá-lo, querido amigo, a colocar a sua fé em alguém que não é abalado por circunstâncias da economia, que não é fragilizado pelas mudanças da sociedade e que nem sequer é de alguma forma fragilizado ou susceptibilizado pelas intempéries climáticas do nosso planeta. No Salmo 46, no verso 10 e no verso 11, ali nós vamos encontrar uma poderosa promessa que nos desafia a acreditarmos em coisas que vão muito para além daquilo que é palpável e visível. Leva-nos a acreditar naquilo que é efetivamente real, que é a existência de um Deus que está muito acima das realidades que nós possamos ver ou perceber. No verso 10 do Salmo 46, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado, diz o Senhor, eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido amigo, prezada amiga, a sua confiança, a minha confiança tem que ser posta no Senhor. A menos que confiemos neste que foi o Deus que virou de pernas para o ar a cultura e a história dos egípcios. A menos que nós estejamos dispostos a confiar neste Deus que é capaz de fazer com que a tecnologia e a sociedade tão bem estruturada como nós julgávamos que estava, possa ser simplesmente varrida com um simples sopro divino. A menos que nós estejamos dispostos a confiar neste Deus, nós mesmos acabaremos por ser também soprados juntamente com tudo aquilo que Deus considera passageiro e transitório. Você e eu temos dentro do nosso coração um desejo que contraria a efemeridade. A ideia de que gostaríamos de viver e de viver muito mais do que aquilo que a existência humana nos proporciona. Existe dentro de nós um anseio da eternidade. Mas nós não somos eternos, nós somos finitos. Mas Deus criou no ser humano o desejo de viver para sempre, porque o plano de Deus não era que nós deixássemos de existir. É por esta razão, querido amigo, que você e eu somos convidados neste momento a aquietarmos-nos, a colocarmos no nosso coração a serenidade celestial, a paz que só Deus pode dar pela presença do seu Espírito no nosso coração e saber que Deus é poderoso. Mais do que isso, Deus é bondoso. E ainda mais do que isso, este Deus, em breve, vai se manifestar para trazer a redenção a todos aqueles que nele creem. A minha oração para você, meu querido amigo, minha prezada amiga, é que você e eu, quando Jesus regressar, estejamos preparados para o receber como o grande amigo, a quem nós estaremos a receber nessa ocasião. Que Deus o abençoe e que diante das dificuldades que você e eu estamos a passar, nós possamos aquietar-nos, sabendo que Deus será exaltado entre as nações. É a oração que tenho para si, para todos nós. Amém.